O nosso desafio profissional é em relação à matéria de introdução às técnicas de construção, e nesse trabalho a gente vai apresentar um pouco sobre a construção em steel frame. As construções em steel frame são formadas por estruturas em aço galvanizado e vedado por painéis ou placas de diversos materiais. Diferente da construção convencional, no steel frame não se utiliza tijolos e concreto, apenas na fundação. São construções inovadoras e muito utilizadas nos Estados Unidos, principalmente, e é conhecida no mundo inteiro. Seu uso começou a ser empregado com a revolução do setor metalúrgico e com o fim da Segunda Guerra Mundial. Além de reduzir custos, o uso do steel frame garante maior produtividade, além de ser uma construção mais sustentável por conta da matéria-prima e o uso reduzido de água. É possível construir edifícios de até 4 andares utilizando aço leve. Antes de iniciar a construção, é preciso contratar uma empresa especializada em analisar o tipo de solo do terreno. E o tipo de sondagem mais comum é a do tipo SPT, que significa sondagem à percussão ou sondagem de simples reconhecimento. Depois de ter feito toda a análise do solo, é hora de criar a laje de concreto armado, que vai servir de suporte para toda a estrutura. Nesse caso, será utilizado do tipo radier, que é formado por concreto armado. Além do concreto armado, existe também o do tipo protendido, mas são utilizados em locais maiores, como por exemplo estacionamentos. Antes de realizar a montagem das malhas ou telas de aço, é necessário cobrir todo o solo com uma manta asfáltica, um impermeabilizante ou plástica para que o solo não entre em contato com o aço e o concreto. Depois da secagem completa do concreto, é hora da montagem da estrutura de aço. O aço utilizado nesse método de construção precisa ser do tipo galvanizado, pois ele é resistente à ferrugem e abrasões. Seguindo alguns padrões, esse aço precisa estar na faixa de 0,8 mm a 2 mm de espessura, de acordo com os cálculos estruturais do projeto. Depois de feitas as marcações corretas no radier, é hora da montagem da estrutura. Elas já vêm pré-montadas de fábrica, de acordo com o projeto estrutural da obra. Para fazer a união de cada perfil, é utilizado apenas parafusos, sem a necessidade de nenhum tipo de massa nessa etapa. Adriana Miriam aqui, vou falar um pouco sobre fechamento. Com a estrutura toda de pé, o próximo passo é o fechamento interno e externo da residência. Para o fechamento interno, utilizamos placa de gesso acartonado e para o fechamento externo, placas cimentícias sem amianto que são resistentes a sol, chuva, vento e etc. Instalações. As instalações elétricas e hidráulicas, gás, ar-condicionado, encanamentos e fiações, são todas montadas por dentro das paredes, entre o fechamento interno e externo. Uma das principais vantagens do steel frame é não precisar quebrar paredes para realizar manutenções. Por exemplo, basta fazer um recorte na placa e depois fazer o fechamento com o mesmo material. As esquadrias, tanto portas quanto janelas, são de PVC por apresentar alta resistência a intempéries climáticas, oferecer um conforto térmico e acústico, além de ser sustentável. Todas as janelas e portas são fixadas utilizando parafusos autobrocantes e vedação, como fitas e espumas, em todos os vãos. Conforto térmico. Para um maior conforto térmico e acústico, pode inserir lã de rocha composta por basalto aglomerado com resina sintética. Possui absorção acústica, é resistente ao fogo, fácil manuseio, resistente a vibrações, além de ser economicamente mais viável do que a lã de vidro. Na construção em steel frame, há diversas opções de telhado, sejam eles embutidos ou aparentes. Neste projeto, a telha escolhida foi do tipo metálica, conhecido como telha gravilhada. Esse tipo de telha possui um revestimento em gravilha produzida através de rocha moída e tratamento cerâmico. Essas telhas são capazes de refletir a radiação solar, não irradiam calor e não absorvem umidade. Dependendo do desenho, elas podem parecer muito com telhas cerâmicas tradicionais, mas apresentam um design moderno e confortante. A montagem do telhado é feita com o encaixe e fixação das telhas na estrutura de aço.
Nesse exemplo, a gente tem uma construção finalizada que foi feita toda em steel frame. Então, do lado de fora, ela aparenta ser uma construção que foi feita no modo convencional, né, com tijolo e concreto, mas na verdade ela foi feita toda em aço galvanizado. Então, ela é uma construção muito mais rápida que a construção convencional, uma construção limpa também, já que não tem concreto envolvido, não tem quebra de blocos. E além de ser uma construção muito mais sustentável do que a convencional.